Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Aranauã e um excelente domingo a todos e todas. Hoje, neste domingo chuvoso de Itanhaém, um dia frio aqui na minha terra, a chuva castiga o solo itanhaense há pelo menos 2 dias. Mas eu quero agradecer ao Xumaré, que não deixa faltar a água, que faz da nossa terra fértil e também faz a ligação do mundo dos seres vivos com os seres dos mais vivos, que é o mundo espiritual. Eu gostaria de trazer aqui hoje a motivação de eu ter iniciado essas lives periódicas. A motivação inicial foi a pandemia. Exatamente no dia 18 de março, eu inicio as lives para debater o papel da religião, do sacerdote e sacerdotisa em meio à pandemia. Com as portas dos terreiros fechadas, como a religião deveria atuar na sociedade. Este debate acabou envolvendo discussões de como as religiões afro-brasileiras atuam socialmente, como as religiões afro-brasileiras entendem saúde, que é um tema que eu vou debater hoje, como que elas entendem doença e todos os mecanismos que envolvem as diversas religiões afro-brasileiras. Mas hoje o Brasil e o mundo tivemos um recorde nada prazeroso. Passamos de 10 milhões de casos de coronavírus. Quero dizer a vocês que no dia 18 de março, quando iniciamos as nossas lives, o mundo tinha um pouco mais de 200 mil casos. O mundo tinha 428 mil casos no Brasil. Casos no Brasil. Ah, desculpa, gente, eu estou fazendo confusão. No Brasil, eram 428 casos no Brasil. Os óbitos no mundo eram 8 mil. No Brasil eram 4. Nós estamos falando de 100 dias atrás. Hoje, nós temos no mundo atingimos 10 milhões de pessoas. No Brasil, mais de 1.300.000 casos. Só para rememorar a vocês, tínhamos 428 casos há 100 dias atrás. Hoje nós temos 1.300.000. Os óbitos no mundo eram 8 mil e hoje são 494 mil óbitos computados no mundo. O Brasil, 4 e atualmente mais de 57 mil casos de óbitos. É possível verificar que esta pandemia é devastadora. Ela trouxe para o mundo uma desestrutura na saúde mundial, na saúde política, na saúde econômica, na saúde social de toda a sociedade mundial. A grande questão no início da pandemia era: o ser humano vai mudar? Este processo vai fazer com que nós venhamos a modificar nossos valores mediante a humanidade, a natureza, o sagrado? Nós vamos conseguir mudar? Depois de 100 dias eu pergunto, vocês mudaram? O que de estrutural mudou dentro de cada um? O que esta pandemia foi capaz de transformar? Eu tenho visto um quadro que não me é muito prazeroso. Eu tenho visto que a doença que começa entre os ricos no Brasil se torna devastadora para os pobres. Pobres, marginalizados, pessoas da periferia e principalmente gente preta. A morte hoje tem um endereço.
E eu, lendo as notícias, sempre me pergunto, será que isto não sensibiliza? Será que isto não traz às pessoas uma reflexão? Nós somos seres mortais, nosso corpo se finda, isso é certo. Talvez seja a única coisa que eu concorde com o presidente da República. Nós morremos. Agora, tornar a morte prematura é interromper o destino. E não é o destino única e exclusivamente individual, é o destino coletivo, porque nós temos uma relação de interdependência. Quando uma parte da minha sociedade adoece, eu adoeço junto. Quando parte da sociedade não tem assistência, eu de alguma forma sinto do lugar onde eu estou. Mas nós não pensamos a questão da saúde. O que é saúde pra gente? Saúde é ter um corpo saudável? Saúde é ter um corpo perfeito? Não, a saúde pra gente é uma saúde espiritual e física. E essa saúde espiritual e física, ela fala sobre o nosso axé. Mas ela fala como é que essa saúde se dá a nível individual e coletivo nos aspectos psíquicos, nos aspectos afetivos e nos aspectos sociais, políticos, econômicos e físicos. Se alguma parte dessa estrutura da saúde não vai bem, individual ou coletiva, isto traz danos, doença. Então, existe uma doença que é individual e existe uma doença coletiva. E a nossa sociedade está doente. Ela adoeceu. Profundamente ela adoeceu. Porque ela tem como sintomas e sinais da doença a indiferença, o menosprezo, ou a falta de cuidados, a falta de amor, a falta de assistência à vida em todas as suas instâncias. Então, a nossa sociedade é doente. Nós respiramos, comemos, vivemos, andamos, trabalhamos numa sociedade doente. E em que medida nós colaboramos com essa doença social? Que medida ela é? Que nós damos o nosso quinhão para que essa doença se perpetue, para que esta doença continue viva na sociedade. Religião, eu sempre falei para vocês, religião não é apartada do mundo. Religião não é uma célula que fica lá escondida das relações humanas. A religião é para construir pessoas e possibilitar que pessoas reflitam a sociedade de uma forma coletiva e que seja benéfico não para um, mas para todos. Então, a saúde, segundo entendemos, é uma saúde em que a sociedade fica sã e o indivíduo fica são. A pandemia, ela teve essa sensibilidade insensível, vamos colocar assim, de expor as entranhas da nossa sociedade doente. Nós estamos falando de número de óbitos, poderíamos falar de número de desempregados. Aí eu sei que os mais radicais vão dizer, porque não vai trabalhar, porque não vai para a rua, e perde emprego. O sistema nosso, ele é calcado na economia, ele não é calcado na solidariedade. Então, você é um número, eu sou um número. As relações humanas são dadas dessa forma. E eu gostaria aqui de dizer uma segunda questão. Vocês podem ir elaborando as perguntas que vocês desejarem durante essa nossa live sobre o tema de saúde. Porque quando a gente fala da saúde, eu gostaria de dizer que a gente precisa refletir sobre como a gente entende essa saúde para nós também.
Essa semana distribuímos mais 3 toneladas de alimentos. Aliás, entre alimentos e produtos de higiene e produtos de limpeza para as casas. Foram mais 3 toneladas. E o que nos chamou a atenção desta vez? É que as nossas cestas se tornaram insuficientes. O que está acontecendo com a sociedade que as cestas são insuficientes? O que está promovendo para o nosso mundo? E é interessante que a gente não para, a gente sempre tem uma resposta muito rasa para todas estas questões. Nunca a gente olha essas perguntas de uma forma do ponto de vista espiritual. Nunca. Nós temos respostas do ponto de vista neoliberal, nós temos respostas do ponto de vista de uma sociedade conservadora, nós temos uma série de respostas, mas nunca do ponto de vista espiritual. Se somos todos filhos de Deus, pode chamar Deus, Olorum, Zambiapongô, Tupã, Alá, não me importa. Se somos todos filhos dele, que pai é esse? Que dá uns e tira dos outros? Eu sou mãe, eu não faço isso. Se nós entendemos Deus dessa forma, há alguma coisa de errado conosco. Meu Deus não castiga. Meu Deus não castiga. Ele não é um Deus sarcástico. Ele quer que a gente atue para o bem de todas as pessoas. Este é meu Deus. Agora, em que medida eu reflito este meu Deus? Em que medida eu consigo fazer este Deus vivo dentro de mim? Estas eram minhas questões para o dia de hoje. Dizendo a vocês que a nossa campanha de solidariedade continua, que ela está ativa. As pessoas que desejarem fazer doação para o próximo mês, estamos recebendo as doações para a campanha de solidariedade, terreiros de portas fechadas e coração aberto. Esta é a nossa campanha. Continuamos com o projeto do Jubileu de Ouro da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, OECD, com os projetos que continuam acontecendo. E desejamos a vocês a saúde, no aspecto mais amplo que a espiritualidade pode conceder. Saúde não é doença do corpo. Saúde é quando o nosso espírito adoece e faz com que tudo que o envolva, cultural, social, político, econômico e a religião, adoeçam juntos. Posso perguntar? Pode. Pergunta do Jorge Batista, do Rio de Janeiro. Sua bênção, minha avó. Seria correto dizer que o mal desta era é a indiferença para com o próximo? Bem, seu Jorge, eu acho que não é desta era. Eu acho que o ser humano sempre teve uma doença crônica da indiferença. Nós tivemos vários momentos na nossa sociedade em que a indiferença falou mais alto. O problema está que os anos, as décadas, os séculos, os milênios passam e a gente não consegue se livrar desta indiferença. Pergunta do Pedro Nogueira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sua bênção, minha mãe. Bênção. Essa crise sanitária, social e humanitária é grave. Aqui no Brasil, poucas ações foram levadas a cabo pelo atual governo. O sofrimento e a morte da população mais vulnerável se avolumam, principalmente a população negra. Cabe a nós, sociedade em geral, tomar atitudes mais efetivas para tentar minorar os efeitos devastadores dessa pandemia em todos os âmbitos. Podemos dizer que a solidariedade é um primeiro importante passo para isso? E os demais passos? Uma sociedade baseada em outro modelo econômico e político? Esse é o mundo ideal, né, meu filho? O real é o que a gente consegue fazer para agora. E dentro do real, acho que a solidariedade nos diversos âmbitos, ela é importantíssima. Eu estou colocando aqui a distribuição de cestas básicas, mas a solidariedade ela deve se dar
em todas as instâncias da vida humana, não só neste momento de distribuição de cestas básicas. A rede de solidariedade é uma rede em que eu tenho noção da alteridade, da necessidade da outra pessoa. Então, isso é uma estrutura que a gente tem que mudar. Pergunta da Adriana Rose, de Praia Grande, São Paulo. Bênção. Esse, minha mãe querida. A impulsividade das pessoas que ficaram mais visíveis. Há uma queda de braço generalizada. Na visão da senhora, como devemos nos proteger das influências nefastas, já que elas se tornaram tão aparentes? Coração sereno e mente tranquila. Porque quanto mais nós entrarmos em sintonia com a irascividade, com o ódio, com o desespero, com a angústia, mais nós estaremos alimentando esse tipo de coisas nos seres humanos e nos seres que não são mais humanos com corpos. Porque temos vida deste lado e temos vida do outro lado. Existem seres pacíficos deste lado e seres pacíficos do outro lado. E normalmente nós entramos em contato apenas com seres irados, revoltosos, tanto deste quanto do outro lado do mundo. Pergunta da Carla Faria, bem sonhar. Sendo as religiões de matriz afro formadas por uma maioria de pessoas das camadas mais pobres, não estarão os terreiros mais vulneráveis ao vírus e, mais importante, não se torna essa rede de solidariedade? Bênção. Eu acho que os terreiros estão mais vulneráveis, sim. Essa rede de solidariedade, inclusive a ordem iniciática, nós escolhemos o auxílio aos terreiros. A nossa rede de solidariedade é voltada aos terreiros. Por quê? Porque os terreiros sempre foram alvo ou da intolerância, ou da marginalização, ou dos pontos que são aquilo que a sociedade execra, porque é crendice, sincretismo, magia, feitiço, tudo que a sociedade considera que não é bom, ela pega e volta para os terreiros. Então, existe uma coisa social acumulada, política, que acaba, neste momento, lesando ainda mais essas comunidades que já eram marginalizadas. E isto é uma preocupação, porque as comunidades terreiros são fontes de sabedoria, fontes tradicionais de sabedoria, e elas estão desprovidas, neste momento, de apoio da sociedade e do governo. O Silvino Silva. Bênção, minha mãe. Bênção. Com o aumento no número de casos, estamos preparados para a flexibilização do comércio? Eu tenho uma interrogação sobre isso. Aumenta o número de casos, a pressão econômica continua para flexibilizar o comércio, as pessoas têm fome, as pessoas precisam comer e elas acabam cedendo a esta pressão da economia. Eu acredito que muitas pessoas inocentes e incapazes neste momento de proteger a própria vida serão lesadas. Marlene Blanco. Bênção, Iá. Bênção, Marlene. Sou cubana e com satisfação, apesar das dificuldades econômicas, o país está conseguindo perseverar. A saúde do povo. Bênção. Acho que ela está falando de... Não sei se ela está falando de Cuba. Em Cuba, a gente acompanha, sabe que estão preservando a saúde do povo, buscando, dentro daquilo que é possível, manter, né, tendo a saúde como algo importante, a saúde do ser humano como importante. Assim como em Cuba, a gente tem também observado outros países que tornaram a saúde do povo aquilo como um bem do seu país, né? E não, isso é muito positivo. Pergunta do Carlos Alberto Sodré. Bênção, minha mãe. Bênção. Será que a teoria da conspiração ela está latente? Os poderosos estão querendo acabar com os menos favorecidos? Olha, Carlos, eu acho que os poderosos contam com alguns menos favorecidos. Porque
Se nós observarmos a nossa sociedade, em que medida a gente não estimula isso? Eu vou usar uma coisa do capitalismo, que é a competição. Isso a gente vê essa competição em todas as instâncias da vida, inclusive religiosa. E eu me pergunto, em que medida a sociedade, as pessoas comuns, não endossam esta política? Pergunta do Yuri Tavares. Tem aí, benção minha mãe. Pensa. A saúde espiritual é obtida pelas ações estruturantes de mudança do espírito? Nós temos que mudar a forma que nós temos de entender a nós, a natureza, a sociedade e o sagrado, ou espiritual. Então, isso quer dizer que é uma mudança estruturante na pessoa. Eu acho que nós já demos 20 minutos aqui. Vou à última pergunta. Só que tem um comentário aqui do Carlos Carlão, falando: boa noite, mãe, nos ensine mais sobre as ervas, axé. Ah, bênção, Carlão, boa noite. Eu vou falar mais sobre as ervas. A semana que vem eu termino a live falando um pouquinho sobre elas. Tá certo? É que hoje, Carlão, 10 milhões de pessoas não dá, meu filho. Eu comecei essas lives por conta disso. E quando eu comecei a falar sobre isso, tiveram pessoas que achavam que eu era lunática. Quando eu falei dessa questão da prevenção, que era fundamental, e nós iniciarmos um isolamento social, acharam que eu fosse lunática. E nós continuamos no movimento em que é um movimento de colisão com a vida. Última pergunta, então, da Luciene Aparecida Palhano Gomes. O que fazer num momento desse, fora a solidariedade que estamos fazendo? Eu acho que ter consciência dos cuidados necessários. Eu vou usar um exemplo aqui que a gente tem no cotidiano. Quando eu converso com algumas pessoas, principalmente pessoas que querem consulta com a mãe de santo, falam: não, minha mãe, eu estou tomando cuidado, eu só vou ao supermercado, eu só vou à farmácia, eu só vou ver minha mãe de vez em quando. Este só, ele soma um contingente de coisas que é pôr a sua vida em risco e a vida das outras pessoas em risco. Então, eu acho que o mínimo que a sociedade pode fazer, o mínimo hoje, usar máscaras e possibilitar quem não tem poder aquisitivo de adquirir máscaras por meio de doação, tomar os cuidados necessários, sair de casa apenas as pessoas que vão trabalhar para o estritamente necessário, produzirmos uma asepsia social muito forte. A gente está vendo na televisão pessoas que se recusam a usar máscara e chegam a se degladiar de tal forma que matam. Então, nós estamos falando de coisas muito elementares, extremamente elementares. Você veja, meus filhos e filhas de santo foram distribuir. Eu recebi uma doação de N95, então essas pessoas vão com N95, elas vão com acetato, elas vão com uma capa, elas têm álcool gel. A pessoa que recebe a cesta básica recebe álcool gel para limpar a mão, recebe máscara. Tudo isto são cuidados que a gente tem no contato físico. Então, nós não estamos cumprindo o que é elementar. Não dá para debater coisas muito gigantescas enquanto a gente não cumpre o elementar. O Carlão respondeu. Falou: obrigado, mãe. Cheguei na sua página através do mestre Índio Mocambo. Vou aguardar muito feliz. Mais uma vez, axé. Axé. Agradeço ao mestre Índio Mocambo, meu filho de santo, com muita honra e orgulho. E você, Carlão, pode voltar que eu vou falar sempre sobre as ervas. Isso encanta, né, meu filho? Isso encanta muito. Agora eu quero agradecer as pessoas que estão na live e que são Nilton Amaral, meu axé da Bahia, Carol Campos de Sorocaba, minhas bênçãos, Nelly Penharrieta do Rio de Janeiro, meu axé, Mauriel Félix de Pernambuco, meu axé para o povo de Pernambuco, lá tem muito Xangô.
Carlos Foster, do Rio de Janeiro, Raquel Castro, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Paula Luana Santos, do Distrito Federal, meu axé também, Alex Dumont, de Juiz de Fora, povo de Minas Gerais, que também passa por uma situação difícil lá, Bruno Dourado, de Fronteira, eu não sei exatamente onde é Fronteira, mas tá aqui meu axé, Lilian Duarte, de Lusiânia, se eu não me engano é de Goiás, é isso, Mato Grosso, Edneia Madureira, de Petrolina, do Pernambuco, Thierry Marques, do Barro Preto, da Bahia, também meu axé, Marco Antônio, de Campina Grande, Minas Gerais, e Marlene Blanco, de Poá, é cubana. A santeria de Cuba aqui foi muito bem representada hoje, né? E todo o ritual que há em Cuba de herança africana. A Sonir Santos, do Rio Grande do Sul, também acabou de mandar Sonir aqui. Santos, do Rio Grande do Sul, meu axé, muito obrigada. E quero agradecer a Sônia Proete, mãe do Iracheva. Minhas saudações, seu filho é meu filho de santo, prazer em tê-la conosco na live. Ela pediu as bênçãos. Né? Bênção, que o Orixá lhe abençoe, que meu pai Xangô sempre abençoe. E para encerrar, que hoje nós já entramos numa delonga, vou sortear um livro que a arqué está um pouquinho resistente, mas eu estou sorteando, que é o livro do lançamento desta semana, O Mestre Iluminando Consciência. Foi o livro que foi lançado, é uma reedição ampliada e com documentos históricos trazidos aqui, importantes para a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Bem ampliada, né? Com 160 páginas a mais. É, bem ampliado. Márcen, é meu filho ele. Os meus filhos doam. O Márcio já comprou já o livro. A senhora, inclusive, fez a dedicatória para ele hoje. Eu fiz mesmo hoje. Márcia, eu já fiz a sua dedicatória, meu filho. Agora a gente está na interrogação, depende dele. Mas foi ele o sorteado no dia de hoje. Desejo a todos e todas uma excelente... Pode doar. Pode doar? Então vamos de novo, Márcia. Contando com a generosidade do meu filho de santo, que também é de Minas. Ô, Cláudio, você... Cláudio também já comprou, a senhora também fez a dedicatória dele hoje. Eu fiz hoje, Cláudio. Eu acho que ele não está assistindo hoje. Porque mas então não posso falar por ele, vou deixar aqui. Mas esta obra, quem sabe ele queira presentear alguém. Continuando, desejo a vocês uma excelente semana, paz profunda na mente e no coração, que a lucidez do Orixá faça morada em cada um de nós. Este é meu desejo para essa semana e para todas as vindouras. Macuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.